Com mais de 500 anos, a Capela Sistina é um dos maiores tesouros da humanidade. E uma das atrações mais esperadas quando se visita o Museu do Vaticano. E hoje o Mundo Boi Louco vai desvendar todos os segredos desse lugar tão especial. Para chegar na Capela Sistina, você tem que vir ao Museu do Vaticano, que é gigante. Ele é tão grande que eu fiz um episódio inteiro dedicado só ao museu. E outro, que é esse, para a Capela Sistina, que tem muitos segredos para serem desvendados nesse episódio. Só para você ter uma ideia, o museu abriga 70 mil obras em 54 galerias. E depois de algumas horas caminhando, chegamos finalmente no lugar mais esperado, a grande atração. Senhoras e senhores, com vocês, Capela Sistina. Só que não. Ops, ainda não? Então logo mais. Depois, gente, de andar tipo 2 horas, o grande finale é na Capela Sistina. Será que é agora? Agora sim, a Capela Sistina. Todos os anos, 5 milhões de turistas visitam esse lugar. E durante a alta temporada, são 30 mil pessoas por dia. Eles queriam até limitar o número de pessoas por aqui por dia para ajudar na preservação, mas acabaram melhorando o sistema de climatização e deu tudo certo. A capela mede 40,93 metros de comprimento por 13,41 de largura e 20,70 de altura. Medidas precisas, hein? Comigo é assim. Até parece. A construção começou em 1473 e foi até 1481. O seu nome é uma homenagem ao Papa Sisto IV, que restaurou a antiga Capela Magna. As pinturas cobrem cerca de 1.100 metros quadrados de paredes e 460 metros quadrados de teto. Só o juízo final, por exemplo, pintado na parede do fundo ali, tem cerca de 168 metros quadrados. É gigante! Inspirada no Templo de Salomão do Antigo Testamento, foi pintada pelos maiores artistas da Renascença. Em 1870, ela foi usada como sede do conclave. Você sabe o que é isso? Não sabe, né, ignorante? Conclave é um encontro de cardeais para eleger um novo bispo de Roma, também conhecido como Papa, a maior autoridade da Igreja Católica. Só para você ter uma ideia, esse lugar foi usado por mais de 50 papas. Hoje em dia, quando não está sendo usado para visitação, ele funciona como sede das mais importantes nomeações da igreja. Missas e cerimônias privadas acontecem aqui. E sabe quem pintou tudo isso? Bom, foram vários artistas. Quem fez a maior parte foi Michelangelo, o grande artista desse lugar mágico. Mas se acredita que Michelangelo não queria aceitar o trabalho de jeito nenhum? Ele não se achava um grande pintor, se considerava um escultor e não queria aceitar de jeito nenhum. Olha a modéstia do cara, hein? E você é que não pinta nada e fica se achando. Quem fez o convite pro Mick foi o Papa Júlio II. Na época, Mick estava trabalhando no mármore, em esculturas, no túmulo do Papa, mas o Júlio cancelou o job e disse que ele tinha que pintar a Capela Sistina. O Michelangelo ficou tão bravo com aquilo que montou no seu cavalo e foi embora para sua casa em Florença, jurando que nunca mais ia trabalhar pro Papa. Mas nunca diga nunca, né? Os guardas do Júlio II foram até a cidade dele e arrastaram Mick de volta até Roma. E, vendo que não teria jeito, ele acabou concordando em pintar o teto, mas exigiu ter liberdade total para definir as pinturas. O Papa topou. Tanto que tem muita simbologia aí que a igreja não concordava muito, mas nem viu direito. Michelangelo pintou as cenas do Velho e do Novo Testamento em todos os cantos. A parte mais treta foi para pintar a criação. Por ser uma área côncava, com mais de 1.000 metros quadrados, foi muito difícil visualizar e ver a perspectiva das imagens. Mas qual a graça de uma grande obra sem um desafio, não é não, Mick? As pinturas foram refeitas várias vezes, por precisarem estar finalizadas antes do afresco secar. Se você olhar atentamente para o teto, vai ver que alguns painéis as figuras parecem maiores do que as outras. Isso porque Michelangelo foi pintando e percebeu que precisava aumentar ainda mais as figuras, para que as pessoas pudessem vê-las melhor de longe. E acabou fazendo isso no meio do processo.
A Capela Sistina é repleta de muita simbologia. Eles têm o primeiro registro de Deus representado em um corpo musculoso, saradão. Até então, o Todo-Poderoso era apenas uma luz vinda do céu, assim meio... O Deus do Michelangelo é uma releitura de Zeus. E ficou show, hein, Mickey? Se por um lado a capela retrata temas religiosos, Michelangelo também presta uma grande homenagem à ciência e à anatomia em toda a sua obra. Especialistas analisaram e descobriram séculos depois vários simbolismos ocultos nas pinturas, provando quão brilhante era Michelangelo e que ele estava muito à frente de seu tempo. Na obra A Criação de Adão, Deus estaria dando vida e inteligência aos homens, enquanto a medula espinhal representava a relação conflitante entre o artista e a Igreja Católica. Michelangelo deixou muita mensagem subliminar aqui e algumas bem provocativas. Após produzir a criação, ele tretou mais uma vez com o Papa e fugiu de Roma. Somente 30 anos depois, quando já tinha mais de 60 anos, ele voltou para acabar o seu trabalho e para pintar o Juízo Final, a pedido do Papa Júlio III. O Juízo Final deu maior trabalho, ele demorou 4 anos para ser finalizado. As pinturas foram feitas a partir de um andaime de tábuas de madeira construído pelo próprio Michelangelo, que pintou tudo em um ambiente escuro, iluminado de forma precária, apenas com luz de velas. Quando ele estava pintando o Juízo Final, Roma foi saqueada com um exército de 10 mil homens, que deixou a cidade toda destruída. Ainda bem que a capela ficou protegida, e aqui ninguém detonou nada. Uma coisa que só notaram bem depois é que Michelangelo deixou alguns autorretratos dele escondidos nas pinturas. Dá uma olhada nessa figura careca e barbada de São Bartolomeu segurando uma faca em sua mão e uma pele esfolada na outra. Reconhece? Esse é o Michelangelo, mostrando que não estava gostando de fazer o job. E ele representa o seu cansaço e a sua exaustão. E fez na má vontade. Imagine se fizesse com boa vontade. Porra! As figuras nuas da cena do último julgamento geraram muita discussão da igreja. Falaram que era obsceno, que não podia, e a igreja queria remover o afresco. Michelangelo explicou que os ressuscitados estariam nus no céu, e Deus criou assim, mas a igreja não gostou da ideia. Mas a obra se salvou. O que não salvou foram as partes íntimas mesmo. Uma pena, o Papa Paulo III ordenou que fossem cobertas por discípulos de Michelangelo. O Mickey nunca teria topado cobrir as partes. E o pior é que a moda pegou em Roma. Com o tempo e o mau cuidado, a pintura foi escurecendo, foi detonando, e a restauração deu muito trabalho. Esse teto levou 14 anos para ser restaurado, sendo concluído em 1994. Foram retirados 450 anos de sujeira, e isso custou uma bica, 4,2 milhões de dólares, que a rede TV Japa Nippon pagou em troca dos direitos para vender cartão postal, pôster, livros. Ainda hoje eles vendem livros de luxo, tem até uma exposição itinerante com alta tecnologia que permite você ver as obras aí em projeções e tal. Isso tá rolando em São Paulo agora. Aliás, um detalhe importante que eu vou te avisar: é proibido tirar foto aqui dentro da Capela Sistina, viu? Porque o flash pode prejudicar a pintura e com tanto turista não dava pra mandar todo mundo desligar o flash. O povo não respeitava, aí proibiram. E fora que eles vendem o cartão postal e as imagens e tudo mais. E ao contrário do que todo mundo achava, Michelangelo pintou o icônico teto da Capela Sistina de pé. Não foi deitado nos andaimes, não. Só isso já mostra o talento e a dedicação desse homem, que nem estava afim de fazer tudo isso. Do lado oposto da entrada da capela, do lado direito, tem uma pequena saída que leva você direto para a Basílica de São Pedro. Sabia? Sem passar pela segurança. É uma passagem secreta, mas é restrita para poucos. Mas o mundo muito louco vai passar? Não, a gente não tá com essa moral. Mas talvez a imagem mais polêmica aqui dentro dessa capela seja a criação de Adão, a representação da passagem bíblica em que Deus, o Criador do mundo, dá origem à humanidade e simboliza a figura do primeiro homem. A gente percebe no detalhe que o dedo tá quase se tocando. Esse assunto gerou muita discussão. Originalmente, Michelangelo queria que estivesse tocando, mas aí a igreja pediu para mudar. Falou que não.
A imagem representa o toque da mão divina e mostra a ideia de onipotência por meio de poder do seu gesto do Criador. Estudiosos afirmam que o homem quer tocar Deus, mas ele precisará esticar o dedo, ou seja, o dedo dobrado representa o livre-arbítrio. A escolha é sua. Bom, e se você gosta desse tipo de assunto, tem muito mais curiosidade de Roma e do planeta aqui nesse canal. Então se inscreve, deixa o seu comentário e compartilha com os amigos, fechou? Valeu e até o próximo!